E obrigado às excelentes falas de todos os panelistas. Nós vamos passar a fase aqui de perguntas e eu vou fazer uma observaçãozinha. Nessas apresentações todas, para mim, uma coisa que ficou um pouco ausente, e é natural pela formação que nós tivemos anterior, foi a parte da competência de consciência social, e associada a ela a ética profissional, a ética de engenharia. Eu, quando fui presidente mundial do IEEE, Institute of Electrical Control Engineers, eu tive uma abertura de um evento sobre ética, organizado por engenheiros, e que tinha 300 participantes. Então, é algo que está sendo discutido bastante, e que a percepção é que, com o avanço de tecnologia, com as empresas de base tecnológica, como Facebook, Uber, que a pressão sobre decisões éticas do engenheiro vai aumentando. Nós, aliás, tivemos um excelente exemplo de comportamento ético recente no Brasil, quando uma autoridade máxima do país pediu a alguém para não divulgar dados corretos no tempo hábil. E a pessoa preferiu perder o cargo a fazer aquilo que está sendo solicitado do seu chefe. E isso deve acontecer muito nas empresas de hoje. Eu sei que quem quiser ter um filme chamado The Circle, que é baseado na Google, em que claramente você vê as pressões em que engenheiros e programadores sofrem no mundo de hoje e têm que tomar decisões éticas. Como quase tecnologias todas novas têm um impacto muito grande na sociedade, mudar a sociedade, como se deseja, talvez, mas que pode também mudar para pior. Então, isso aí tornou-se uma coisa muito importante na vida do engenheiro. Dito isso, eu vou passar as perguntas. E eu convido as pessoas para questionarem os panelistas dessas áreas. Tem perguntas? Lá embaixo, a pessoa com camisa rosa. Olha, Damares não vai gostar, hein? Boa tarde, Carlos Augusto, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, aqui da UFMG. Gostaria de parabenizar todos os palestrantes, gostei muito das palestras, né? Motivadoras, bom saber dos exemplos. Como o nosso Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental tem, assim como o de Santa Catarina, né, tem uma história no Brasil, foi o primeiro curso de especialização em Engenharia Sanitária, em 1955, então eu queria só fazer pequenos comentários em relação à fala do professor Prata, né, a questão da não solução dos problemas de infraestrutura de saneamento no Brasil. Eu também fazia as perguntas dele, né? Venho fazendo desde que formei. Eu trabalho no setor desde que formei, há 42 anos, e difícil entender realmente o porquê que a gente não avança no saneamento, ou avança tão pouco, né? Mas são várias questões, né? Porque o professor Prata deixou uma mensagem que, aparentemente, é um problema de solução simples. Não é. Esse é o grande problema, né? Então, qual o melhor modelo, né, de prestação de serviço, público, privado? A questão, por exemplo, da privatização da telefonia. Você privatiza, oferece o serviço, quem pode comprar, compra, quem não pode, fica sem o telefone. A questão do saneamento, água e saneamento, isso é um direito humano, né? Então, não dá para se viver sem água, sem saneamento. Agora, por que não se resolve o problema? Porque não depende só da técnica, né? A gente tem no Brasil uma independência tecnológica. O Brasil hoje exporta tecnologia de tratamento de esgoto para fora, né? Tamanho o desenvolvimento que se conseguiu exatamente com o grande investimento que foi feito em pesquisa, nos anos 90, principalmente, através da FINEP, final dos anos 90, início dos anos 2000. O investimento que se precisa também não é pequeno, né? Eu acabei de consultar um relatório da ANA, o mapa de esgotos da ANA, 2015, os valores estimados para universalizar o atendimento por esgotamento sanitário no Brasil são da ordem de 100 bilhões de dólares para coleta e mais cerca de 50 bilhões para tratamento. Então, nós estamos falando de um investimento da ordem de 150 bilhões de esgoto. Muitas vezes a infraestrutura é implantada, mas o usuário não se conecta à rede porque não tem dinheiro para pagar a tarifa.
Então, queria só mencionar alguns problemas, né, talvez... Você tem alguma pergunta? Não, eu queria só fazer esse comentário para não deixar uma solução que eventualmente foi aventada como simples, né, dizer que não é simples porque depende de vários fatores que não são só técnicos. Obrigado. Obrigado. Eu vou pedir, eu sei que é importante que todos possam falar, então as pessoas perguntas são objetivas e as respostas também, quando ocorrer, objetivas também, para a gente fazer o máximo de perguntas. Próximo. Uma pergunta direta. Outro dia estava vendo a TV, tinha uma repórter entrevistando um especialista em inovação. E a última pergunta que ela fez é verdade que brasileiro é muito criativo e muito inovador? Aí ele disse o seguinte, ele falou assim, é sim, mas para fazer gambiarra. Queria que vocês comentassem isso, porque eu estou desconfiado que a gente chega ali e não faz o finalmente de fazer a coisa, o finalmente. Você quer comentar? Maurício, primeiro, depois do prato. Maurício. Eu não concordo com o comentário, mas, de fato, o brasileiro, durante muito tempo, se vangloriou do jeitinho brasileiro, né? Não faz muito tempo que tinha uma marca de cigarro que usava o Gerson como garoto propaganda, e ele dizia, deve ter ganhado uma fortuna, o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, certo? Então, esses jeitinhos e essas gambiarras, né, elas, de fato, fazem parte um pouco da tradição brasileira, mas a sensação que eu tenho, Watanabe, é de que isso está passando. Eu acho que o brasileiro hoje se orgulha de fazer a coisa bem feita. Quer dizer, eu vejo isso nos jovens, né? E a gente fez coisas extraordinárias, né, em inovação, não só em criatividade, né? E não só na engenharia, né? Talvez o movimento mais importante que gerou milhões de dólares e milhares de empregos nesse país foi, por exemplo, a Bossa Nova, né, que é resultado também de um ambiente, né, um grupo de pessoas, algumas com formação acadêmica, outras não. Um deles desapareceu agora e foi solenemente ignorado, né, pelas autoridades. Geraram, aqui em Minas aconteceu com o Clube de Esquina também, né? São os ambientes que promovem essa sinergia, catalisam esse processo criativo e que geram resultados para a sociedade, seja na tecnologia, na engenharia ou nas artes também. Mário. Pode, eu ia passar a palavra para você, então, já que você pediu, você vai ter a palavra. Eu já estava pronto para... Não é o relatório ainda não, mas a partir da pergunta do professor Watanabe, eu queria comentar que semana passada aconteceu exatamente aqui em Belo Horizonte, bom que esse evento também esteja acontecendo aqui, né? Tudo no Brasil passa por Minas Gerais, a partir da independência e outras coisas, né? Então, inclusive, no seu slide você acrescenta chá, café e pão de queijo, que vai funcionar melhor. Então, na semana passada foi um evento da FIENG, que é da CNI, né? É a Federação das Indústrias de Minas Gerais, junto com 4 grandes empresas que se tornaram madrinhas de startups, né? Que é a Vale, a Magnesita, a Gerdau e a CEMIG. São big empresas que estavam patrocinando startups e várias foram apresentadas. Eu assisti 8. Watanabe, a meninada está criando coisa boa também. É lógico que nós somos muito criativos nas gambiarras e nas piadinhas, né? Basta olhar o WhatsApp. Mas acontece que também existe muita coisa boa sendo criada, né? E é esse lado que nós temos que motivar e fazer com que a educação em engenharia se torne também uma motivadora desse lado criativo, que traga resultados, que possa resolver os problemas, complexos eles ou não, como o Xenicaro colocou, mas que gere riqueza também para o desenvolvimento do país. Então, essa experiência foi muito rica, porque o professor Evaldo, que vai estar aqui depois, estava comigo lá no mesmo evento,
e a gente vendo aqueles meninos assim, todos na faixa aí de 20 a 25 anos, fazendo cada solução, inclusive uma das apresentações mais interessantes foi para a questão de tratamento de resíduos. Muito bacana a solução, e eles já são uma startup que está tendo rendimento a partir da solução que eles criaram, que eu não vou explicar aqui, porque é realmente um comentário rápido. Obrigado. Eu, como bom engenheiro eletricista, sou bom na gambiarra, né? Mas, assim, eu acho que a palavra gambiarra, eu aprendi recentemente, ela tem dois sentidos. Tem um sentido pejorativo, né? Coisa mal feita, talvez, mas se você olhar para o bom lado, né, eu aprendi que existe a gambiarra epistemológica. E aí eu vou dar um exemplo. Aqui na engenharia, há uns 10 ou 15 anos atrás, nós tivemos um aluno que era músico. Ele ia nos shows e ficava incomodado, pois ele usou o curso de engenharia elétrica dele para aprender engenharia de áudio. E ele fez uma gambiarra, né? Ele teve atividades pedagógicas na música, na arquitetura, na engenharia elétrica, aqui na escola. Então, eu acho que pegando carona aí no professor Mário Neto colocou, a gente precisa abrir espaço para as gambiarras, para elas serem boas gambiarras, né? É aí que entra a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Eu tenho quase certeza que o Steve Wozniak, quando criou o primeiro PC, fez uma gambiarra lá de botar o disco lá dentro, e não cabia, tinha que dar um jeito de diminuir a memória e tudo, e eventualmente criou... Hã? O espírito da garagem. Isso, pois é, o espírito da garagem. Eu tive o prazer de conhecer o Steve Wozniak, que é uma pessoa maravilhosa, e ele falava lá que ele teve que mexer lá no hard disk que não cabia, e teve que diminuir o código, e eventualmente saiu o PC. A senhora ali aqui, Cardoso. Bom, eu só queria aqui provocar uma reflexão, porque em todos os países a pesquisa e a inovação seguem juntos. No Brasil isso não ocorre. Nós temos uma pesquisa publicada superior à Rússia, Suécia, enfim, mas, no entanto, no item, no quesito inovação, nós estamos lá embaixo. Eu gostaria que vocês comentassem. Isso é uma observação que o Watanabe fez em várias das suas palestras, que o nosso índice de inovação é 60 e alguma coisa, versus 13 ou 14 das publicações. Você quer fazer um comentário? Acabamos de perder 2 ou 4 posições no índice de inovação. Eu acho que a resposta para isso passa por um dos gráficos que eu mostrei. Porque pesquisa, para a gente, se você falar pesquisador, o que é o pesquisador? É um cara que fez concurso público, que trabalha na universidade, normalmente está de avental e está preocupado em publicar. Nos outros países, pesquisador, 50%, 60% dos pesquisadores são pessoas que trabalham em empresas gerando inovação. Então, a gente tem que mudar o mindset. Quer dizer, pesquisador não é sinônimo de professor universitário. Os professores universitários são fundamentais. Imagine, troca a palavra pesquisador por médico. Imagine um país que tenha chegado a uma conclusão de que precisa de mais médicos. Por quê? Porque a população está morrendo. E aí cria um programa de formação de médicos. E esse programa dura 30 anos. Só que os médicos que são formados, eles continuam na universidade para formar mais médicos. E são formados e continuam na universidade para formar mais médicos. Não vão para o hospital. E a população morre. Então, eu acho que a gente, no Brasil, tem um mindset equivocado, né? Pesquisador é sinônimo de professor universitário. E eu estava escrevendo um artigo, cujo título era Lugar de Pesquisador é na Empresa. E estava mandando para tentar publicar num jornal grande. Por sorte, não mandei, porque na semana seguinte saiu uma declaração de um ministro da Educação de plantão, que eu não lembro quem era, dizendo que sociólogo não serve para nada e filósofo. Eu falei, caramba, que sorte que eu não publiquei esse artigo, que eu ia ser identificado com essas ideias. Está vazio ali o microfone. Depois eu volto lá. Não, eu acho que é importante a gente refletir, mas a discussão que a gente faz, né, na MEI é que você precisa, como o professor falou aqui, de ambiente e de um conjunto de políticas. Mesmo as políticas de financiamento, né, se a gente olhar pelo histórico aí dos últimos anos, pegando até o pico de 2014, quando o investimento cresceu significativamente, e os nossos resultados de inovação, aparentemente, não acompanharam no mesmo ritmo.
Então, a gente também tem que olhar que tipo de investimento que a gente está fazendo, como é que essas políticas têm sido desenhadas, qual que tem sido a efetividade delas, para avaliar se o caminho está correto. A gente insiste em alguns modelos, assim, primeiro, que tem que ter avaliação de política pública. A MEI tem defendido isso já há bastante tempo. A gente precisa fazer avaliação para ver qual que é o nosso calcanhar. Né? Por que investimento não se converte em inovação? E olhar para projetos que também são virtuosos, para ver, olha, isso daqui está funcionando, por que a gente não amplia? Insistimos. O caso da Embrap é um caso que dá certo. A parceria universidade-empresa ali, por exemplo, está funcionando bem, os projetos são crescentes, né, tem uma relação positiva, então a gente pode tentar incrementar isso. Acho que a FINEP agora, enfim, a FINEP já historicamente, né, já trabalha com isso, subvenção é uma coisa que não existe, subvenção econômica lá, então dificulta, mas eu estou tentando fazer, assim, aqui estou pensando, né, um pouco alto, mas eu acho importante, professor, a gente destacar, porque às vezes também se fala, porque o empresariado inova pouco, o empresariado no Brasil também não quer risco. Mas, em determinados momentos, por exemplo, quando se criou o programa Inova Empresa, e você tinha todo um arranjo ali, um arranjo com ministérios, arranjo com FINEP, BNDES, discutindo desafios maiores para o setor empresarial, junto também com as empresas, porque eu acho que isso também é importante, né? Trabalhar dessa forma integrada. O volume de propostas que foi recebido superou significativamente o volume de recursos que eles tinham para aplicar. O que nos faz também pensar que, quando a gente tem boas políticas, né, quando a coisa é construída também, quando você tem um arranjo que funciona, com recursos, enfim, isso pode deslanchar. Né? Então, eu acho que quando a gente olha para esses grandes números, inovação é baixa, artigos científicos é alto, a gente tem que olhar para esse nosso contexto para tentar identificar esses pontos que possivelmente estão sendo obstáculos nos processos. Deixa o ex-presidente do CNPq fazer algum comentário sobre isso. Realmente você tem razão, é uma cultura que vem há muito tempo, né? E, como o Maurício colocou, de formar mestres e doutores para alimentar a própria universidade. Isso não dá mais. Agora, existem iniciativas muito interessantes. Né? Eu saí do CNPq agora em janeiro desse ano, e lá conheci uma experiência com a Universidade Federal do ABC, que era o doutorado acadêmico industrial, que foi um sucesso. Eles tinham 10 bolsas. O reitor me procurou, nós renovamos e aumentamos para 20, fizemos mais um piloto com o ITA, né, com 10 bolsas, ITA com Embraer, e lançamos, foi tão sucesso que lançamos uma chamada nacional. Uma chamada nacional para que o doutorado acadêmico para a inovação, em vez de ser industrial, porque a inovação pode estar não só na indústria, em outras áreas diferentes. Exatamente dentro do que a Zil falou, da relação universidade, empresa e governo, a Hélice Trips, que ela foi uma das que mencionou na fala dela. Então, existe hoje uma tendência e um certo esforço que ainda não está em dimensões que deveria estar para mudar esse cenário no sentido de levar o nosso mestre e doutor para ter um olhar mais empreendedor e procurar ser inovador, as startups, etc. Essas coisas. Ou seja, né, olhando o último slide do nosso palestrante de ontem à noite, do otimismo, vamos ser otimistas e vamos continuar insistindo que água mole em pedra dura tanto bate até que... Tá, eu tenho 3 pessoas com a mão levantada, 4, eu vou encerrar depois, tem que ser bem objetivo, senão não vai dar tempo. Eu vou pegar a Luini primeiro. E contestar então, se fazer Cardoso. as 4, se for pergunta, fazer as 4 juntas, eu entendo responder conjuntamente. É possível? Ou você quer fazer uma declaração? Comentário? Ok. Para contestar a Cardoso, 2 cosas que aprendí en Agape Labs, cuando estuve ahí 12 años. Una, hay 3 tipos de pesquisas, de R&D and innovation, 3 tipos: corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Hay que tener un portafolio
todo el que hace pesquisa e innovación, portafolio, proyectos para próxima versión de la tecnología. iPhone 1, 2, 3, 4, próxima versión. Mediano, un poco más de innovación y largo plazo, artificial intelligence, nanotechnology, toda esa cosa, ¿no? Los 20 años. Aprendí mucho. Las universidades deberían tener también así. Corto plazo, mediano plazo. Corto plazo, muy rápido ponerlo en el mercado, porque ya la tecnología está en el mercado. Es mejorarla. Y podríamos tener un portafolio también. Y segundo, aprendí que lo más difícil para los que hacen pesquisa e innovación es vender la idea para que se haga producto. Entonces, es un gran gap, una brecha, un precipicio. Muy difícil vender la idea. Así que una de las competencias más importantes es cómo vender una idea. Y para un científico, un innovador, una persona que trabaja con tecnología, muchas veces no sabe cómo expresar, no sabe cómo vender la idea. Esas son cosas que aprendí muy fuerte, que hubiese querido saber cuando estaba en la universidad administrando. São ideias para considerar. Essa fase 1, às vezes, também é chamada de Pre-Competitive Research. Vou pegar as moças primeiro, depois você, pode ser? Mas seja objetivo, que tem pouco tempo, por favor. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Alessandro, que, a propósito, adorei a tua fala, deu até um quentinho no meu coração. Continue fazendo essa fala várias vezes, porque vai ter sempre alguém que não escutou, né? Existe uma brincadeira interna nossa que, vez por outra, aparece na televisão que, por exemplo, a engenharia civil vai desaparecer em 5 anos. E meus colegas perguntam o que é que eu acho. Eu falo que sim, eu acho que vai desaparecer se nós continuarmos formando da forma que nós estamos formando, porque aí a chance dos supercomputadores nos substituírem é enorme, né? Pegando também um gancho na fala do professor Prata, formando do jeito que nós estamos formando, 3 engenheiros por 10 mil habitantes, que eu acho que foi o que ele disse, eu acho que está bom. Está de bom tamanho. Agora, se a gente começar a formar bem os nossos engenheiros, aí a gente vai precisar de mais pessoas. Mas a minha pergunta para ti, Alessandro, na UFC, especificamente, eu estou com o meu diretor aqui do meu lado, a gente tem ralado muito, nem sei há quanto tempo, mais de um ano, né? 1, 2, 3, 4 anos, com os nossos projetos pedagógicos novos, com as novas DCNs, porque basear em competência, habilidade, atitude, né? Saber fazer e saber ser, independente da vontade de quem toca o projeto, que é o professor. Lembra que o professor também, Ramakrishna, hoje disse que não espere que todo mundo entre em ressonância, 10% vai entrar. Como é que eu moldo um projeto? E é isso que eu quero te perguntar, que eu quero aprender com vocês, que independa, ou que dependa pouco, simplesmente da vontade de quem toca, porque eu acho que a gente tem a obrigação de oferecer para os nossos alunos formações relativamente similares. Qual é a pergunta exatamente? Você entendeu, Alessandro? Acho Obrigada. que sim. Bom, eu acho que você perguntou qual que é a dificuldade. A Virgínia faz a pergunta e depois responde as 3 juntas, tá bom? Pode ser, Virgínia? Então, pode a Virgínia fazer a pergunta, depois o Watanabe, a gente responde e encerra, tá bom? Eu acho que uma conclusão perigosa de algumas falas do painel, primeiro queria cumprimentar a todos, é que a universidade está falhando ao não se ter inovação. E, na verdade, nós sabemos que inovação só se faz com a empresa, né? A Zil até destacou do ambiente político. Então, o problema da falta de inovação no Brasil, ele está na formação de mestres e doutores ou na falta de lugar para esses mestres e doutores, na falta de uma política industrial, cujos resultados nós temos aí nos gráficos, não é? E na falta desse investimento realmente em inovação, que depende da própria, de uma estrutura que faça essa interface de venda mesmo, como existem em grandes universidades no mundo, né? Eu queria citar a Universidade Hebraica de Jerusalém, onde existe todo um setor que fala que o nosso propósito é procurar as ideias e vender. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso.
o problema da inovação, para que não fique essa mensagem que o problema da falta de inovação no país, ela vem da universidade. Watanabe, última pergunta, a gente vai responder, eu pedi o Prado para começar a resposta, depois o Alessandro. Na verdade, eu pedi para falar, mas é para ter direito de defesa aqui, porque eu fui citado algumas Direito de defesa, vezes. tá bom. Primeiro, não vai ter tréplica, não. Gambiarra, na verdade, eu uso o termo gambiarra para aquilo que não virou produto. O cara para antes de virar produto. Segundo ponto que eu gosto de enfatizar, o termo inovação, de um modo geral, é usado como se fosse novidade, mas acho que o que ela falou está correto, mas eu tenho usado a definição de que não é paper, não é tese, não é patente, mas pode ser qualquer dessas coisas que vire produto e o mercado aprove. Tá? Esse é o ponto, e fica meio... E o interessante é que eu descobri semana passada que a primeira vez que foi usado o termo com esse conceito, em 1917, não por engenheiro, mas por um economista, aquele tal do Schumpeter. A outra coisa, o comentário que eu ia fazer, esse negócio do Global Innovation Index, que eu tenho dúvida se aquilo é verdade ou não, mas nós estamos lá pelos 64 no ano passado, esse ano diz que piorou. Por aí. Era 64. Isso aí já me preocupa, porque em produção científica nós somos 13º. Mas o que preocupa mais, e aí tem a ver com o que o Cardoso falou, é que na América Latina e Caribe tem o Chile na frente, que faz pesquisa. O Uruguai está na nossa frente, que praticamente não tem pesquisa. A Colômbia está na frente. Panamá, está na frente. Panamá, Costa Rica, que é desse tamanho. Isso para deixar claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá bom. O Rama teve uma pergunta, então outra vai ganhar a tua e depois temos 3 minutos para responder, Rama. Vocês são muito tímidos no início, depois todo mundo quer fazer pergunta. It was very interesting to see the self-critical nature of the discussion so far about how Brazil is doing good and bad and everything. And I think that's a good thing. But as a foreigner coming for the first time, I see it's a vibrant university system, vibrant industry, university ability to cooperate. And so I commend you and continue to do the work that you're doing. But there is one model perhaps you could look at in the US, which has been one of the most successful industry-university cooperations. It's called IUCRC. I don't know whether you have had a chance to. Industry-University Collaborative Research and Development Centers. There is about nearly 2,000 companies and about 200 universities which are part of this ecosystem. And there are 70 centers around the country, and this has been considered as the most the business model of if the federal government invests $1, they get $9 from others. So this is the most well-known example. It's been there for 30 years. But my question is for the 2 professors here who I presented a very good vision of what's already going on in the direction that we are also saying should be in terms of engineering education. So I just wanted to find out what may be the stumbling blocks or the next steps that you need to take to become part of this Grand Challenge Scholars Program community, the global community. Ok, eu vou pedir o Prado para responder, acho que a Virgínia, o Rama, e depois o Alessandro para responder. Eu não sei se quer responder aos 3. Você topa responder às 3, Prado? Na verdade, penso que não foram perguntas, foram afirmações e pertinentes, e tendo a concordar com o que foi dito aí, por todos. O diagnóstico é um diagnóstico bem feito, e concordo com as observações que foram feitas. Talvez o que eu deva mencionar aqui é que, nós sabemos disso, o Brasil é um país complexo. O Brasil é um país complexo. Ele cabe qualquer superlativo, seja para elogiar, seja para criticar. Podemos falar que é um país rico, todos concordam, podemos falar que é um país pobre, todos concordam. Então, se nós compararmos o Brasil, no contexto da pesquisa e desenvolvimento, no contexto da inovação, com outros países, nós vamos ver quão complexo nós somos. E muitas das explicações foram dadas aqui. No que foi dito aí, vou dar alguns números. Há uma forte correlação entre a produção em engenharia e o desenvolvimento industrial.
você pegar os 20 países que mais produzem engenharia, há uma forte correlação entre a produção em engenharia, e aí eu me refiro a artigos científicos, em boas revistas, e a produção industrial. Só tem um país que destoa nisso. Qual que é? Brasil. O Brasil é o 18º país do mundo em produção em engenharia. O Brasil, em termos de produção industrial, é o 6º país do mundo, 8º em produtos manufaturados, mostrando que a nossa indústria é forte, pujante, tem diminuído, mas não interage com a engenharia científica. Olha que interessante, explicando parte dos números que foram dados aí. E muito do que é dito aqui, o brasileiro é criativo, é verdade. O brasileiro inova, é verdade, mas faz muita gambiarra, é verdade, porque ele faz isso sem conhecimento científico. O lado criativo da população brasileira, ela se manifesta, mas nós não estamos falando de criatividade. Você está acordado de manhã, tem uma ideia de como é que amarra aqui, amarra. Não, nós estamos falando de você tendo conhecimento científico, como é que você inova. Aparentemente, quando nós adquirimos o conhecimento científico, nós largamos essa parte da inovação. Esse senso de responsabilidade de fazer o que precisa ser feito, ele se distancia quando nós nos fortalecemos culturalmente e intelectualmente. Se nós pegarmos um táxi aqui em Belo Horizonte e conversarmos num trajeto de 15 minutos aí com o táxi, oh, que interessante a cidade de Belo Horizonte, e a água aqui é limpa. De onde é que vinha a água em Belo Horizonte? Ah, eu vi que não tem problema de energia elétrica aqui. Qual é o tipo de energia que vocês consomem? De onde é que vem a energia elétrica? Vocês têm problema de alimentos aqui? Quais são os alimentos mais fartos? Nós não vamos conseguir resposta para nenhuma pergunta, porque a sociedade não se preocupa com isso. Pega um táxi na Colômbia, no Equador, no Chile, para falar da América Latina, e faz a pergunta: de onde é que vem a água aqui? Você vem de tal lugar. A eletricidade que vocês consomem aqui é termoelétrica, hidroelétrica, nuclear? Não, é termoelétrica, está ali, inclusive teve uma dificuldade e tal. Nós abrimos a torneira e não nos preocupamos de onde vem a água. E nós abrimos a torneira, usamos a água, não nos preocupamos para onde ela vai. Estou falando que essa é uma característica nossa, e que nós temos que aprender a usar isso e reverter isso. Dei o exemplo do saneamento, o professor Carlos Augusto, porque me preocupa, me incomoda, me aborrece. Florianópolis, né? Vou na beirada da praia, lá naquele restaurante, que precisa que o turista goste da praia que está ali, e aquele restaurante que está na beirada da praia, ele polui a praia. E é uma coisa, me desculpe, fácil de resolver o problema. Quer dizer, tudo é complicado, né? Mas me parece que é muito mais complicado eu chegar no início de uma década e falar: eu vou mandar um homem à Lua, e no final da década eu mandei o homem à Lua. Envolve planejamento, envolve uma homenagem que eu presto aos nossos engenheiros norte-americanos. Então, mais e mais, gente, e eu estou falando isso a partir de uma perspectiva de alguém que tentou e tenta diariamente reverter isso. E muitas vezes eu tive em condições de poder... É difícil, claro que é difícil, é complexo, né? Bom, eu termino aqui, é isso, porque essa conversa, ela é uma sementinha que nós plantamos, né? E como é a última hora que eu falo aqui, eu aproveito mais uma vez para agradecer a presença, saudar a professora Virgínia, o professor Boasson. Me impressionei, quero fazer um elogio aos reitores, engenheiros, me impressionei da quantidade de reitores engenheiros. O professor Vilela acabou de chegar, o professor Benedito, o professor Hélio Waltman, o professor Ivan Camargo, o professor Ronaldo Pena, o professor Mário Neto, e que são pessoas que estão na sala de aula, estão na gestão. Quer dizer, eu sou muito esperançoso e otimista em relação a isso. Mas, e mencionei rapidamente aqui, desculpa se não fui claro, se fui muito direto, mas penso que nós temos que mudar a partir de onde nós estamos. Fazemos aquilo que nós estamos fazendo. Então, eu acho, e aí, professor, eu acho inadmissível
que os engenheiros sanitaristas e ambientais durmam tranquilo enquanto nós não tivermos resolvido o problema de saneamento. Abro parênteses para falar o seguinte: Belo Horizonte não tem problema de saneamento. Aqui, aqueles 5 itens, e a segunda capital do Brasil, Curitiba é 100%, Belo Horizonte, todos os índices são maiores que 92%, daqueles 5 itens que eu mencionei aqui. Certamente graças à atuação do professor Carlos Augusto e colegas. Obrigado. Muito obrigado, Paulo Prata. O Maurício quer fazer um convitezinho, eu vou encerrar. Nós precisamos de políticas institucionais. Acho que a instituição ela precisa valorizar essa tarefa. A universidade aqui, a gente vem trabalhando. É claro que a gente está enfrentando um contingenciamento terrível, mas alguns anos atrás, até a professora Carmela, o professor Ronaldo vai se lembrar, houve grande incentivo para projetos de ensino e metodologias de ensino na graduação. Isso, a gente precisa de políticas internas, valorização do docente para esse tipo de atividade, que insira, inclusive, na avaliação docente, que crie mecanismos, inclusive, para vagas departamentais, enfim. A gente pode conversar. Então, assim, eu acho que a UFMG ela se beneficia de políticas que ela vem aplicando ao longo dos anos. Não é, Ronaldo? Professor Rama, eu acho que a gente tem uma boa oportunidade para a Escola de Engenharia, a UFMG, entrar aí no programa. Porque vários dos currículos dos nossos cursos de graduação hoje, eles têm espaço para trabalhar os problemas dentre os grandes challenges que a própria comunidade, inclusive, pode definir. Eu acho que a gente tem uma oportunidade, já conversamos isso, eu e a professora Virgínia. Tá? Minha vez. Bom, antes do convite, eu queria dizer que eu estou 200% de acordo com a professora Virgínia, e o Watanabe, de certa forma, tocou isso também. Inovação tem nota fiscal. Inovação se faz também com a participação de uma coisa chamada empresa. Inovação, como eu disse, é resultado de um conjunto, né, de atores e de processos. A universidade faz parte, mas não pode ser culpada pelo mau desempenho que o país está tendo. O convite é o seguinte: na belíssima cidade de Florianópolis, onde vive o Prata, na semana que vem vai acontecer um evento absolutamente inovador. São 7 organizações, 7 associações brasileiras que estão organizando um evento em conjunto. Está sendo organizado pela Amprotec, que é a Associação das Incubadoras e Parques Tecnológicos, a BIPT, a Associação dos Institutos de Pesquisa, Zampei, a Associação de Pesquisa das Empresas Inovadoras, a BVCAP, a Associação de Venture Capital, Anjos do Brasil, Fortec, que é a Associação dos NITs. O evento se chama Innovation Summit Brasil, vai acontecer do dia 12 ao dia 14, na próxima semana, em Florianópolis. O Prata não citou um reitor engenheiro, que é o próprio Prata, que fez um excelente trabalho na UFSC. Muito obrigado a todos, panelistas, excelentes palestras, recortes. Obrigado à plateia. Infelizmente, nós cortamos um pouco o coffee break, mas a gente almoçou bem já, então voltar às 4 horas para poder continuar. Evaldo vai ter um curador.